Salve, salve galera, vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca BRB Consultoria, uma banca que faz provas sobretudo em Minas Gerais, na Bahia. Então aí, uma galera aí me pedindo, os bons baianos, os bons mineiros, aí me solicitando para fazer uma avaliação dessa banca. Os principais assuntos, os principais temas cobrados são interpretação de textos, mas as questões de interpretação são simples. Agora eles trabalham muito com poemas, o que complica um pouco, são textos literários. Então, mas não são difíceis não, com bem claras as respostas. Muita questão envolvendo conjunções, tá? Muitas questões. Questões também envolvendo morfossintaxe, na classe gramatical, função sintática de termos. Você tem que ter um bom domínio de identificação, que é a diferença entre complemento nominal, por exemplo, e objeto indireto. Tá? As classes gramaticais tem que dominar. Além disso, outros assuntos, outros temas que eles gostam de cobrar: regência, pontuação, crase, muita questão de reescrita de frases. Agora olha só, eu não encontrei questões de concordância e de colocação pronominal, mas eu não deixaria de estudar não. Por quê? Pô, cara, se eles cobram regência, pontuação, crase e ortografia, são 6 elementos de identificação de frase certa e frase errada. Tá? Se eles cobram 4, é porque, coincidentemente, o universo de provas é um universo ainda pequeno dessa banca, é porque esses dois temas, em algum momento, vão acabar aparecendo em provas. Ele gosta também muito de figuras, né? A parte estilística, quais são as figuras, e as funções de linguagem, se a função é enfática, referencial e tal. Tá? Agora, muito mais questões de figuras do que de funções. Mas eu vi cair acho que uma questão só de funções, eu nem trouxe para cá. Figuras já vi caindo uma proporção maior. Enfim, então agora vamos ver como é que eles cobram as questões. Tá? Então, por exemplo, aqui, essa questão aqui é uma questão de interpretação de textos, começa exatamente com um poema. Anoiteceu, meu peito ansioso. É que a pessoa está ansiosa porque ela já fremia porque te encontraria. Tá? Então estava assim, já ansioso porque eu ia encontrar a pessoa. Já está dando dicas, né? Enfim, meu ser se acalmaria por te contemplar, perdão. Anjo primoroso, olha lá, a pessoa está completamente amando a outra pessoa, né? Deite meu braço com jeito garboso, teu riso disse que aceitaria o meu braço, olha lá. Então ele ofereceu o braço e a pessoa aceitou o braço, opa, deu certo, tá? Entramos e o teatro conduzia o nosso olhar a um show esplendoroso. Então, aí ele até elogia o show. Quando sentamos em nossos lugares, o ar tão frio levou-me a ser ousado. Fez minhas mãos nas tuas trançar pares. Então, quando ele ficou finalmente de mãos dadas com a pessoa amada. Olhei-te e o teu olhar ao meu lado, ao meu fitado, sorria gentil em troca de olhares. Qual encanto de um sol, tal qual, olha lá, então, olha, ele está comparando isso, esse momento que ele está vivendo, com encantos de um céu ensolarado. Pô. É lógico que essa poesia é uma poesia que fala sobre o quê? Sobre o amor. Então, ele está completamente alucinado pela pessoa. Então, é óbvio que é evidente que se trata de paixão. Então, eu falo assim, embora seja um texto literário, a questão mesmo interpretativa me parece uma questão muito simples. Em momento algum ele sente tristeza, raiva, sofrimento. Não, muito pelo contrário, ele está em júbilo, ele está, né, felizaço estar ali com a pessoa. Né, ele foi ousado, botou a mão na mão da pessoa, a pessoa aceitou, ó, que maravilha. Enfim, vamos lá. Volta para pegar o guarda-chuva. Um homem prevenido vale por 2. Segundo a análise dos elementos de coesão, olha lá, questão de conectivos. Aqui não se faz presente conectivo, mas ele pergunta qual seria o conectivo que se adequaria a essa construção. A parte em destaque em relação à anterior, a inclusão de uma conjunção, exatamente, foi aquilo. Qual se adequaria aqui? Seria um porquê, né? Volta para pegar o guarda-chuva, porque um homem prevenido vale por 2.
Seria um porquê, já que, visto que, dado que, ou um sinônimo desses, porquanto, né? Então, aliás, é uma conjunção que introduz uma ideia de explicação. E aqui claramente explicativo. Por quê? E não causal. Né? Por quê? Porque o verbo da outra oração está no imperativo. Mas qual seria um conector de caráter explicativo? Por quê, já que, visto que, dado que, uma vez que, porquanto, na medida em que, pois. Então, pois também é um conector de caráter explicativo, tal qual, porque, já que, visto que. Tá? Todavia é adversativo, contudo também é adversativo, por conseguinte, conclusivo, conforme não encaixa, aliás, nenhum deles encaixaria na frase, no contexto, mas conforme, dependendo da frase, pode ser conformativo ou comparativo. Questão número 3. Marque a alternativa cujo emprego da pontuação esteja incorreto. Bom, vamos lá. Os defensores de um mundo justo que não se esforçam pela causa... Vamos lá, galera. Quem é o sujeito de mostram-se? É os defensores de um mundo justo. Certo? Então isso tudo aqui é sujeito, o núcleo é defensores. Entre o sujeito e o verbo, é justo, entre o sujeito e o verbo, tá? Eu tenho aqui um que, os defensores, os quais. Isso aqui é um pronome relativo. Se isso aqui é um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Esta oração subordinada adjetiva pode ter caráter restritivo ou explicativo. Certo? Se ela tiver caráter restritivo, ela não vem isolada por sinais de pontuação. Se essa oração tiver caráter explicativo, vem isolado por sinais de pontuação, que podem ser as vírgulas, travessões ou parênteses. Beleza? Então, gramaticalmente, eu posso dizer que as vírgulas são opcionais? Posso dizer isso. Mas tem um detalhe. Se eu quiser que esta oração tenha caráter explicativo, eu tenho que colocar as duas vírgulas. Essa que já foi usada e a outra. Se eu quiser que tenha caráter restritivo, eu não posso usar nenhuma das duas vírgulas. Nenhuma das duas. Ou você isola totalmente a oração adjetiva ou não isola. O que você não pode fazer é usar uma e não usar a outra. Foi o que ele fez. Então ela não é nem restritiva nem explicativa, porque se fosse restritiva não teria as vírgulas. Se fosse explicativa teria as duas vírgulas. Agora usou uma. E no caso de uma oração adjetiva intercalada e não usou a outra, aí é erro crasso. O erro está aqui, ele está pedindo a opção incorreta. É essa a resposta. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, anunciou mudanças. Fernando Haddad anunciou. Entre o sujeito e o verbo você tem um aposto explicativo. E totalmente isolado. Você poderia isolar por vírgulas, travessões ou parênteses. Perfeito. No caso ele usou as duas vírgulas isolando. Perfeito. Magnífico reitor, esperamos os investimentos necessários na nossa universidade. Aqui o magnífico reitor está funcionando como um vocativo, certo? E o vocativo, onde aparecer, tem que vir isolado por vírgula. Exatamente o que acontece aqui. Ele coloca a vírgula depois do vocativo. Neymar atua no ataque, Marquinhos na defesa. Aqui nós temos duas orações coordenadas assindéticas, ou seja, sem conector, fazendo a ligação das duas orações. Portanto, o emprego do ponto e vírgula é perfeito, já que não há conector fazendo a ligação. E Marquinhos, essa vírgula aqui é muito legal. É o que se chama de vírgula vicária. Denuncia um caso de elipse. Por quê? Porque está substituindo o verbo atuar. Marquinhos atua na defesa. Tá? Essa vírgula também é chamada de zeugma, o caso de zeugma. Zeugma é uma subdivisão de elipse, porque elipse existe em dois casos. Tá? A elipse se divide em dois. Uma palavra que você tem que, digamos assim, deduzir no contexto, a palavra que você deduz, que não está escrita no contexto, mas você deduz uma palavra que não está escrita, mas que não está escrita ali. Está implícita, mas não está no contexto. E você tem, na subdivisão, você tem um caso de zeugma.
que é uma palavra que também está implícita, mas que já apareceu no contexto. É o caso aqui. Tá? Isso aqui é o caso de Zeugma. Zeugma é uma subdivisão de elipse. Então eu posso dizer que é caso de elipse? Pode. Posso dizer que é Zeugma? Sim. Porque como no caso aqui está representando uma palavra que já apareceu no contexto, é essa parte da subdivisão da elipse, que é Zeugma. João, seu primo veio visitá-lo. Mesma coisa que na letra C. A vírgula isola o vocativo. Questão número 4. Questão de crase. Aquilo que eu falei, olha. Eles cobram crase, cobram regência e tal. Ou não vão cobrar concordância. O cenário esportivo atual é favorável a um patamar. Gente, olha só. Patamar é o patamar. Olha o artigo definido masculino. Se fosse feminino seria uma. Certo? Mas é masculino. Então, antes de mais nada, está antes de elemento masculino. Já não pode haver crase. Certo? Já não pode haver crase. E outra coisa, mesmo que fosse um elemento feminino aqui, se ele usou o artigo uma já é artigo, a não ser que seja uma hora, que é numeral. Mas sendo artigo, tá certo? Sendo artigo indefinido, um ou uma, você não vai usar crase. Porque se você usar crase, preposição a, com o artigo a e o artigo uma, você tem dois artigos em sequência. Mas aqui menos ainda, porque além de tudo é masculino. Agora, inclinado à performance. Olha lá. Há um patamar de profissionalismo muito mais inclinado à performance de alto nível. Tá? Inclinado ao controle de alguma coisa. Não precisa ser sinônimo, não. Inclinado ao estudo. Tá? Então, inclinado pede a preposição a e performance é o substantivo feminino. Tá? É a performance. Tá? Então seria, se eu substituir o substantivo feminino por masculino, ao estudo, e assim vai. Então, crase. A medida aqui é aquela conjunção proporcional. A medida aqui é uma conjunção proporcional. É da própria natureza da conjunção ter essa crase. Tanto é que ao passo que também, só que aí a diferença é que essa conjunção, a medida aqui, ela é centrada no substantivo feminino, que é medida. Passo já é masculino. Tá? Então, a própria natureza da conjunção proporcional já vem com crase. Voltados à prática de suas atividades. Voltados à prática. Voltados a alguma coisa, prática é o substantivo feminino. Voltados ao ato. Então, se olha lá, quando eu substituir prática feminino por ato, que é masculino, certo? Passamos já para ao. Voltados a alguma coisa, voltados pede a preposição a, mais o artigo a de a prática. Então, o último a também é com crase. Então, o primeiro a é sem crase e os demais são com. Porém, olha lá, questão de conjunções, porque eles cobram demais em prova. Porém, contudo, todavia, entretanto, isso aqui é uma conjunção adversativa. Certo? Portanto, é conclusiva. Aliás, portanto e por conseguinte, ambas são conclusivas. A medida aqui a gente acabou de ver. É proporcional. Estabelece ideia de proporção. A fim de que, ideia de finalidade. Quem é que vai estabelecer a ideia de adversidade tal qual, porém? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, no entanto. Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra de acentuação da palavra júri. Júri é uma palavra paroxítona. Agora um detalhe interessante. Todas as alternativas eles estão apresentando palavras paroxítonas. Todas. Então, olha lá. Vírus é palavra paroxítona? É. A regra está na regra dos paroxítonos? Tá. Pônei está na regra dos paroxítonos? Sim. Vi que todos estão no... Só que aqui é paroxítono terminado em I. Vírus é paroxítono terminado em U, seguido de S. Fórum, paroxítono terminado
em um igual a álbum, e assim vai. Ah, Rosenthal, então a resposta não pode ser pônei. Pônei se encaixa na regra dos paroxítonos? Sim. Mas é paroxítono terminado. Não, eles não chamam, no caso de paroxítono terminado em I, mas sim paroxítono terminado em ditongo. Tá? Biquíni, sim, é paroxítono terminado em I, igualzinho, o caso exato, igual, idêntico ao de júri. Você vê essa questão de ortografia, ela é interessante porque ela não pede só que aquelas palavras estejam na mesma, exatamente na mesma regra. É na mesma regra, mas ainda na subdivisão da mesma regra. Tá? E ainda botam uma palavra pônei, que no fundo é uma palavra paroxítona terminada em I, mas não é porque é paroxítona terminada em I, mas sim porque é paroxítona terminada em ditongo. Então cuidado com aquela questão. Questão 7 é uma questão de regência verbal. Enquanto o país assistia a tragédia no Rio Grande do Sul, aliás, ele pede o seguinte, ó, que mantenha a correção quanto às regras de regência. O verbo assistir está no sentido de ver, é verbo transitivo indireto regendo a preposição a. Certo? Por que existe a crase? Porque você tem a preposição a exigida pelo verbo assistir, mais o artigo a de a tragédia. Lembra quando nós trabalhamos a questão de crase? O verbo assistir continua exatamente no mesmo sentido. É um verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Rosenthal, por que não mantém a crase? Por quê? Por causa do uma. Uma é o artigo indefinido. E a presença desse artigo indefinido inibe a presença de outro artigo. Se você colocar a crase aqui, você vai ter preposição a e artigo uma. Você vai ter dois artigos competindo pelo mesmo espaço. Isso está errado. Tá legal? Então, realmente, não pode ter crase. A preposição a está aí. Por quê? Porque o verbo é transitivo indireto regendo a preposição a. Só que no a é o artigo. Por quê? Porque a presença do artigo uma inibe a presença do outro artigo. Então, isso aqui está correto, perfeito. É essa a resposta. Como evitar as mudanças climáticas? Quem evita, evita alguma coisa. O verbo evitar é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não pode ter preposição. Consequentemente, não pode ter crase, é só o artigo. É uma questão que mistura um pouco de crase com um pouco de conhecimento de regência, mas é um pouco de crase também. A pedido, gente, pedido é uma palavra masculina. Se é uma palavra masculina, não pode ter crase. Aliás, essa questão, vamos lá, vamos ser sinceros, é muito mais de crase do que de regência, ou pelo menos essas três primeiras alternativas. Então você não pode ter crase aqui nunca. Como é que você vai colocar crase antes do substantivo masculino? O levantamento aponta para o despertar. O apontamento é para frente, para, exige, levanta, tá? O aponta, você pode apontar alguma coisa ou pode apontar para alguma coisa. Agora, pelo é preposição por, apontar por alguma coisa, isso é totalmente sem sentido. As pessoas indicam, aqui as opções D e E, sim, são de regência mesmo. As pessoas indicam um problema. Quem indica alguma coisa ou pode indicar alguma coisa a alguém. Indicar alguma coisa, indicar sobre alguma coisa não faz o menor sentido. Esse erro claro, crasso de regência. Questão, olha lá, de sintaxe. A procura por essas duas palavras. Por essas duas palavras, é um termo preposicionado, possui uma tremenda cara de objeto indireto, possui uma tremenda cara de objeto indireto, mas se fosse objeto completa a ideia de quê? De verbo. Se eu falar confio em você é objeto indireto. Por quê? Porque complementa a ideia do verbo. Eu confio, tu confias, ele confia, confiamos, confiais, confia. É objeto indireto, complementou a ideia de verbo. Agora, se a frase fosse: tenho confiança em você. Em você completa a ideia de confiança.
Olha lá, eu confio, eu confiarei, nós confiamos, eles confiaram, se vocês confiassem. Isso tudo é verbo. Mas confiança é substantivo. É um substantivo que se deriva do verbo confiar. É a confiança, é um substantivo feminino, inclusive. Então, esse termo aqui, em você, agora não está completando a ideia do verbo. Quem é verbo aqui é o verbo ter. Eu tenho em você? Não. Eu tenho confiança em você. Então, em você complementa a ideia de confiança. Confiança é nome. É um substantivo. Então, isso aqui é um complemento nominal. Essa é a grande diferença entre complemento nominal e objeto indireto. Os dois são parecidos, porque ambos são preposicionados. Só que um complementa verbo, outro complementa nome. Se fosse ele procura, procura seria verbo. Eu procuro, tu procuras, ele procura seria verbo. Mas a procura aqui é um substantivo. É um substantivo feminino, inclusive. É a procura. Então, esse termo preposicionado não está completando a ideia de verbo, mas sim de um substantivo, de um nome. É um termo preposicionado, sim, mas que complementa não o verbo, e sim o nome. Por isso que é complemento nominal. Questão número 9. Curiosamente, no Distrito Federal houve o mesmo registro. Bom, vamos lá. Trata-se de um verbo cuja concordância se faz com o núcleo do sujeito simples de registro. Não, gente, olha lá. É curioso isso. Esse verbo haver, ele é um verbo impessoal. Ele é um verbo impessoal. Esse verbo haver, ele é sinônimo do existir, mas cada um funciona de uma maneira diferente. Enquanto o verbo existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito, se fosse o verbo existir aqui, no Distrito Federal existiu o mesmo registro, realmente o existir concordaria com o registro. Se eu passasse registro para o plural, ficaria existiram os mesmos registros. Mas o verbo haver é um verbo impessoal, mesmo sendo sinônimo do existir, cada um funciona de uma maneira diferente. Inclusive, com o verbo existir, o mesmo registro seria sujeito. Com o verbo haver, ele é objeto direto. Ele é objeto direto. Tá? Então, ele não concorda com nenhum elemento. Tanto é que se eu passar o mesmo registro para o plural, fica, houve os mesmos registros. Então, ele não altera. O verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. E ele só pode ser flexionado, o verbo haver, na terceira pessoa do singular. Ao contrário do verbo haver, que flexiona. Então, repito, embora eles sejam sinônimos, cada um funciona de uma maneira diferente. Então, ele não faz concordância com o verbo, com o registro. Então, totalmente errado. É um verbo que marca impessoalidade. Acabei de falar isso. É um verbo impessoal. E que não pode ser conjugado no plural no contexto que for empregado. Exatamente. Se eu passar o mesmo... Posso passar todo mundo para o plural. O verbo haver não. Porque o verbo haver é impessoal. Certo? Encontra-se conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Não, o pretérito imperfeito do verbo haver é havia, havias, havia, havíamos, havis, haviam. Seria, no Distrito Federal havia o mesmo registro de buscas. Houve, eu houve, tu houveste, ele houve, houvemos, houveste, houveram, é pretérito perfeito. Então, só o item 2 está correto. Resposta letra B de bola. Beleza? Questão de identificação de classe gramatical. A gente viu questão de função sintática. Há pouco, se não me engano, foi a questão número 8, né? Foi a questão 8. Certo? Questão 9. Não deixa de ser também um trabalho de morfossintaxe, né? Afinal, está falando aqui de verbo impessoal, de concordância com o núcleo de sujeito, e não é sujeito, na realidade, com o verbo haver objeto direto, né? A flexão do... Não fala, é morfologia e sintaxe aqui o tempo inteiro na questão 9. E a questão 10 é a identificação da classe gramatical do termo sublinhado. Letra A, está dizendo que esse A aqui seria artigo definido. Não, não é artigo definido. Começaram a falar. Esse A aqui é uma preposição. Gente, o artigo ele tem que acompanhar em gênero e número substantivo. Falar primeiro que falar é verbo. Então esse A não pode ser artigo de jeito nenhum. Certo? Então, não pode ser artigo de jeito nenhum. No caso aqui é preposição. Começaram a falar. E para ser pronome oblíquo, teria que fazer referência a algum elemento. Por exemplo, ele falou verdades.
Eu também as falei. Tá falando as pessoas. Então esse as faz referência à palavra verdade que veio antes. Não é o caso aqui. Então ele é uma preposição. Estudos mostram que, gente, o que é para ser pronome relativo teria que haver a possibilidade de substituição por o qual, a qual, as quais, as quais. Na realidade eu substituo não o que, mas a oração inteira pela palavra isso. Ou seja, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Se eu tenho uma oração subordinada substantiva, certo? Esse que aqui é uma conjunção integrante. Sim, esse e aqui é uma conjunção aditiva. Estabelece uma ideia de adição, de soma, de acréscimo. Isso aqui é uma conjunção aditiva. Tá? Ou, ora, quer, seja. Isso aqui é uma conjunção alternativa. Uma conjunção coordenativa alternativa. E por fim, sem, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perperante, por, sem, sobre, trás. Isso aqui que é isso? Preposição. Então, olha, você vê que eles cobram muitas questões envolvendo classe gramatical, força sintática. Então, são assuntos que você, com certeza, tem que dominar para ter um bom rendimento no concurso. Falou, galera. Maravilha. Isso aí. Tá? Eu acho que ficou bem clara aqui a característica dessa banca. Valeu? A gente continua junto aí e até a próxima.